se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. todo joelho se dobrará e toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. nada poderá Me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me derrotar, Pois minha força e vitória é Jesus. Cantemos o nome de Jesus que tem poder. Jesus, Ele tem o poder. Boa noite, Jeane, seja bem-vinda. Nivalda, seja bem-vinda. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá Me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. mais uma vez, vamos aplaudir o nosso Deus.
das nossas vidas, das nossas famílias. Ele é o Senhor. Força nessa palma. É para Jesus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao retorno do nosso estudo do Livro dos Espíritos, aos domingos às 20h30, retornando agora após o recesso das festas do final de ano. Que o Senhor Jesus nos conduza, nos abençoe, ilumine as nossas mentes. Que a espiritualidade que coordena os trabalhos se faça presente nesse momento, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, fazendo com que os nossos corações estejam dóceis aos ensinamentos que receberemos e que tenhamos forças para colocar em prática em nossas vidas o Evangelho de Jesus através da compreensão das leis divinas. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos, com o coração aberto neste momento, vibrando pelo entendimento, em busca do nosso crescimento, do amadurecimento das nossas emoções, do amadurecimento do nosso entendimento, buscando equilíbrio, buscando harmonia, buscando aurir as forças necessárias através do cultivo da nossa fé. Nos fortalece, Mestre, em nossas jornadas, nos fortalece na nossa busca, que nós possamos encontrar sempre respostas e quando não encontrarmos respostas, que encontremos a resignação necessária para atravessar as nossas dificuldades. Que a paz e o amor do Divino Mestre estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, nós havíamos parado na questão 140 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a indivisibilidade do Espírito. Então, eu vou ler a questão, como de costume, depois a interpretação de Miramês e a gente faz alguns comentários. Questão 140. Estávamos falando anteriormente, só para contextualizar, né, sobre a teoria ser dividida, sobre o espírito ser subdividido, né? Aí falamos sobre a encarnação dos espíritos, o que faz o espírito quando ele não tem um corpo, se o mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo. E a espiritualidade foi nos respondendo, né? Essa pergunta é não, nós não podemos reencarnar em dois corpos ao mesmo tempo. Encarnar, né? E aí a gente está na 140, que pergunta assim: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Essa é uma pergunta sobre uma teoria existente na época, de que cada parte do nosso corpo ele tinha um funcionamento como se fosse uma alma diferente. E isso os espíritos respondem. E isto ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa. Preste atenção. Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem por isso se dividir. Então, se nós estivermos, né, e a doutrina espírita nos orienta que alma é o sinônimo de espírito, do espírito encarnado, quer dizer, nosso espírito, quando nós estamos aqui vivendo uma jornada na carne, podemos chamá-lo de alma.
porque é um espírito encarnado. E se for o caso de nós chamarmos de alma, que é a orientação, então significa que não é dividido em partes a movimentação e o ordenamento de cada parte do nosso corpo, de cada músculo. Mas os fluidos vitais correspondentes a cada parte do nosso corpo se movimentam de forma diferente. Inclusive, nós temos algumas estagnações de fluidos energéticos, né, que podem causar aí um desequilíbrio das energias do nosso corpo, dos nossos centros de força, que são conhecidos como chakras, né? Quando um chakra ele está desordenado, obstruído, né, significa que o fluido vital naquela região não está, né, não está se movimentando da forma correta, vamos dizer assim. Então, em fluido vital, né, vamos entender que cada um dos nossos centros de forças tem a sua movimentação e o ideal é que todos estejam em equilíbrio, né? Quando não está, aí nós começamos a fazer uma terapia magnética, nós começamos a fazer passes, nós buscamos o reiki, né? Nós buscamos as formas de equilibrar os nossos pontos de força. A depender das emoções que estão desequilibrando, das forças energéticas que estão desequilibrando, a gente vai tratando os centros de força correspondente aos sintomas, né? E às emoções que nós estamos sentindo. Boa noite, Sementinha de Jesus. Boa noite, Dona Josefa Oliveira. Sejam bem-vindas. Nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos, que acontece aos domingos às 18h30. Ou às 20h30. Eu ia falar 8h30, eu falo 18h. Às 20h30. Então, vamos ver a explicação de Miramês para a questão 140. Cada noite de domingo, nós estudamos 2 questões do Livro dos Espíritos, né? Lemos a interpretação de Miramês e fazemos alguns comentários quando necessário, mas porque Miramês, ele é científico, né? E ele é cirúrgico. Ele fala com todos os pontos nos is e muitas vezes a gente não precisa acrescentar nada, só realmente parar para pensar sobre os conceitos que nos são apresentados nesses momentos. Então, vamos à questão 140, que fala sobre a indivisibilidade. O espírito é indivisível e imortal. E essa notícia nos anima e nos enche de esperança. A imortalidade do espírito, a sua comunicação depois do túmulo e a reencarnação, quantas vezes forem necessárias, são uma força ao nosso favor, provando assim o amor de Deus e a sua justiça para conosco. Os antigos videntes achavam que a alma se dividia por tomar o efeito pela causa. Ao verem o espírito tomando formas diferentes e até se dividindo quando conveniente, propuseram a teoria da divisibilidade da alma, dizendo que ela tomava corpos inferiores na escala dos próprios animais. Tomavam o perispírito ou mesmo o fluido vital por espírito. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar sobre alguns casos, né, que estão nos livros, a maioria deles de André Luiz. Boa noite, seu Júlio, seja bem-vindo. Botida Manu, seja bem-vinda. Alguns casos que falam das obsessões, né? Manuel Filomeno também trata disso. Fala das obsessões. Ele traz alguns exemplos de obsessões que se apresentam, os espíritos se apresentam para o médium obsidiado ou para a pessoa que está obsidiada na forma de animais. Muito possivelmente algum animal de que a pessoa tenha muito medo, ou alguma figura que vá desestabilizar aquela pessoa que está sendo obsidiada. Então, essa é uma característica da plasticidade do perispírito. É possível que, através do pensamento,
o espírito consiga transformar aquele perispírito no que ele quiser. Né? Os espíritos podem manipular o perispírito e se apresentar na forma de borboleta, né? Eles podem se apresentar na forma também de cobras, né? Podem se apresentar na forma de animais grotescos ou de monstros ou de figuras assustadoras para desequilibrar, para causar medo, para causar pânico, né? Para deixar a pessoa mais vulnerável para as suas investidas do mal. Então essa é uma característica do perispírito. É possível que o espírito molde o seu perispírito. Então essa é uma característica do perispírito, não do próprio espírito. Agora que se conhece a função, estou voltando para Miramês. Agora que se conhece a função do perispírito e por conseguinte do fluido universal que ativa nos homens os órgãos, retiram-se as dúvidas, compreendendo que o espírito é imortal e que a vida pode continuar em toda parte. Então, separando corpo, perispírito, espírito. O espírito é imortal. E tem uma analogia que a gente pode fazer com essa caneta. O corpo é essa parte aqui de acrílico, estão vendo? Essa parte de fora da caneta. Essa parte aqui, ó, que está dando forma à tinta, é o perispírito. E a tinta, que se a gente jogar aqui, ela, né, ninguém segura, não tem como detê-la, vai ser uma melança total. Essa tinta é que é o espírito, né? Então aqui essa analogia é muito interessante para a gente entender as diferenças existentes. O corpo, ó, o perispírito, quando o espírito se apresenta para nós, é só isso aqui, ó, o corpo já foi. Se apresenta o perispírito no formato que ele quiser. Ele pode usar a forma da sua última encarnação para que seja reconhecido, mas ele pode usar qualquer outra, de qualquer outra encarnação. O perispírito e lá dentro a tinta, que é o espírito. Tá bom? Então vejam as diferenças e vejam. Dentro disso aqui, do corpo, ainda tem os fluidos energéticos, os fluidos magnéticos, que se movimentam no funcionamento do nosso corpo, impulsionados pelo espírito que está lá dentro. Né? É uma subdivisão um pouquinho complicada, mas que é muito interessante da gente compreender para entender alguns conceitos, vários conceitos da doutrina espírita. E essa tinta da caneta que é o espírito, ele que é imortal, né? O perispírito pode, inclusive, nós podemos danificá-lo com os nossos maus hábitos, né? Muitas pessoas que desencarnaram através da ingestão de veneno, elas danificam tanto esse perispírito que elas nascem com o lábio leporino. Não todos, né? A gente não pode dizer, quando a gente vê uma criança com lábio leporino, que foi um espírito suicida, mas é uma marca que acontece muito frequente nos espíritos que desencarnam através desse tipo, né, de ação. Boa noite, Dona Lúcia, seja bem-vinda. Retornamos, que bom revê-la. Boa noite, Ana Lúcia, um beijo grande, Ana. Então, continuando aqui, Miramês. Deus nos fez semelhantes a Ele, portanto, com todos os atributos de vida, e as suas mãos puras nunca poderiam dar nascimento a uma obra imperfeita. Ele traçou uma trajetória para todos os seus filhos de maneira a exigir os seus esforços na conquista da felicidade.
Cada vez que cresce a inteligência do homem, cada vez que o espírito se eleva, ele se integra mais na verdade. E a própria ciência o ajuda na compreensão das verdades imortais. O Espiritismo é uma ciência dotada da mais profunda religiosidade, com consequências filosóficas, de modo a entender e ensinar aos seus profitentes a ciência da vida e revelar todas as leis naturais criadas pela divindade. É nessa revelação que ficamos compreendendo o que existe no campo espiritual, o trabalho dos espíritos e a assistência dada por eles aos homens. Ainda mais, ele ensina os processos mais acertados de comunicação entre os dois planos e as diretrizes que se pode tomar para comunicar com os benfeitores da humanidade. A mediunidade é a chave de toda essa doutrina. Se queremos usá-la bem, busquemos no Evangelho de Jesus os seus variados métodos, simples, mas profundos, de educação dos nossos sentimentos. Surgem todos os dias novas etapas de esclarecimento, novas lições que enriquecem o coração e engrandecem a inteligência. Logo que nos cientificamos de que a alma é imortal e que quando na carne podemos nos comunicar com os que já passaram para o outro lado da vida, anima-nos toda a vontade de viver, devido à ideia da imortalidade sustentar a nossa esperança. Quanta alegria! Hoje eu ouvi, na verdade era um vídeo, assisti e ouvi, né? Um vídeo que um ator famoso da TV, eu até esqueci o nome dele agora. Ele estava comentando como é que a morte do Cristo poderia ser a nossa salvação. Como é que nós poderíamos, os cristãos, segundo ele, acreditar que aquele Calvário aconteceu para nos salvar dos nossos pecados? E esse é um questionamento de muitas pessoas. Mas é porque a gente enxerga, e ali no Calvário, nós temos milhares de ensinamentos de Jesus para nós. Mas o que nos salva, de verdade, são os 3 dias após a morte de Jesus. O que nos salva dos nossos pecados é quando ele nos mostra que a vida continua, que ele ressuscitou e que nós também não ressuscitaremos de corpo, porque não nos cabe, mas o nosso espírito é vivo, é imortal, é para sempre. E que nós carregamos nele todos os ensinamentos, todas as nossas vivências, tudo que nós enchemos na nossa mala de sentimentos e de coisas positivas, de crescimento moral, de maturidade do nosso senso moral. Então, Jesus, o perfeito, né? O mais perfeito, porque perfeito é Deus, mas o mais perfeito que já esteve aqui, ele veio nos ensinar em toda a sua vida, não só no Calvário, que como nós devemos viver, já que a vida continua, já que nós vamos viver para sempre. E que cada uma das nossas existências na carne são para nos ensinar algo extremamente valioso. Algo que está somente no campo da moral, do amor e dos sentimentos. Então a nossa vida, todas as nossas vidas, são para que a gente aprenda a amar. E para domar as nossas más tendências, porque nós ainda estamos nesse ponto, né? Que a gente ainda não aprendeu a amar, a gente ainda está domando as nossas más tendências. Tentando domá-las, né? Pelo menos. Então, essa é a chave
O Calvário tem um grande ensinamento em cada um daqueles pontos. Não existe nada do que Jesus viveu que não nos ensine algo. Aquela dor toda, aquele sofrimento todo, sem murmurar, mesmo sendo inocente, sem dizer uma palavra, em inteira confiança na missão que trazia para a humanidade. Inteira confiança no Pai. Todo aquele Calvário para nos ensinar a sofrer. E após 3 dias, ele retorna para nos dizer: a vida é eterna. A vida é para sempre. E vocês precisam viver como eu vivi. Vocês precisam amar como eu amei. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando a gente abre o nosso pensamento para entender a vida de Jesus como libertação, salvação dos nossos pecados, é nisso. Você não vai se apegar somente aos pecados. Você vai tentar viver uma vida de acordo com o que o Mestre nos ensinou. Você vai seguir um caminho reto na maioria do tempo, porque muitas vezes a gente vai se equivocar. Mas a maioria do tempo a gente vai tentando seguir o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, que é Jesus Cristo. Para que assim a gente consiga amadurecer o nosso senso moral, para que a gente consiga engatinhar no caminho desse amor universal, para que a gente cresça enquanto espíritos imortais e alcance essa perfeição relativa que nos cabe, angariando cada vez mais amor para a nossa esfera pessoal. Então, continuando aqui, surgem todos os dias novas etapas de esclarecimento, novas lições que enriquecem o coração e engrandecem a inteligência. Logo que nos cientificamos de que a alma é imortal e que quando na carne podemos nos comunicar com os que já passaram para o outro lado da vida, anima-nos toda a vontade de viver devido à ideia da imortalidade sustentar a nossa esperança. Procuremos cada dia mais estudar, meditar e orar, buscando encontrar as equações do problema do espírito, que encontraremos as lições cada vez mais claras e de fácil entendimento. É o batei e abrir-vos-á, é o buscai e achareis. Tudo é vida e nada morre. A semente é lançada ao solo para renascer e prosperar. E é assim a vida em toda a humanidade, em toda a natureza. Um ciclo de renovação, de vida eterna. Né? É muito lindo essa questão, a interpretação que Miramês traz para essa questão, e de muitos pensamentos que podem nos falar sobre essa imortalidade que é tão importante que a gente entenda, para que a gente não viva uma vida achando que é só curtir, que é só estar aqui e, né, viver as paixões desse mundo. Nós temos um compromisso, e o nosso compromisso é de amor, o nosso compromisso é de servir, o nosso compromisso é de vencer o que ainda não está bom em nós, vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso orgulho, as nossas vaidades, e seguir em frente no rumo do nosso Cristo Salvador. É assim que Ele nos salvou toda a humanidade do pecado, da ideia de que estamos e nascemos já em erro, né? Nós já nascemos pecando. E isso não existe. Nós nascemos com a bagagem que nós trazemos dos erros que cometemos em outras existências, isso sim. Mas dizer que nós já nascemos, né,
no pecado, e isso causa um peso enorme na nossa vida, e é como se Deus não fosse amor. Não faz nenhum sentido. Deus é puro amor por nós, e cada chance que nós temos é um exercício desse amor que Ele nos oferece. Boa noite, Ana Martins, Diana, Andréia, sejam bem-vindas ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos para a questão 141? Na verdade, a questão 140 tem uma outra perguntinha, né? Kardec pergunta aos espíritos. Entretanto, depois da resposta, né, que fala que o espírito é indivisível, aí Kardec pergunta: entretanto, há espíritos que nos deram essa definição. Então, houveram mensagens de espíritos que disseram a Kardec que cada parte do corpo era dominada por um espírito diferente, vamos dizer assim. E aí os espíritos superiores então respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Kardec faz uma nota aqui: a alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação não pode aplicar-se à alma, considerada como espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Eu vou até me arriscar a dizer uma coisa. A medicina vai descobrir sobre esse fluido vital e essa movimentação em cada órgão, inclusive já está descobrindo, né, a cura através da manipulação desses fluidos, né? E nós mesmos podemos, em estado de meditação, reequilibrar os fluidos do nosso corpo. Quando a gente estiver sentindo uma dor em algum órgão, a gente pode, agora é necessário um estado de meditação, de entrega, de comunhão e de fé, né? É necessário que a gente entre nesse estado de elevação do nosso espírito para comunicarmos com as esferas superiores e atrair as melhores energias. Por isso que nós, no início das nossas preces e no final também, nós rogamos que sejam derramados sobre nós os bálsamos divinos da cura. O que são os bálsamos divinos? São os fluidos. São os fluidos vitais necessários para a perfeita organização de cada célula do nosso corpo, o perfeito funcionamento de cada uma das nossas células. Porque se você chegar no estudo aí da microbiologia, né, o estudo dessa célula, dessa unidade celular, você vai entender que nesse conjunto aqui da nossa pele, 1 milhão aí de células, vamos dizer assim, um pedacinho desse aqui do meu braço tem 1 milhão de células. Todas elas estão funcionando perfeitamente sem que eu diga uma palavra. Não há um comando do meu cérebro mandando a mitocôndria fazer o papel dela dentro da célula. Não há nenhuma mensagem minha, da minha inteligência, dos meus processos mentais, enviando uma mensagem para cada célula, para que ela se subdivida, se alimente e transforme em energia, em troca, para que ela lute contra os invasores, os vírus, as bactérias. Não existe uma mensagem, mas tudo isso está acontecendo nesse momento para manter essa pele aqui. Porque senão estaria necrosando algum lugar aqui na minha pele por falta de ordem do meu cérebro, né? Então existe um fluido, existe vida. E que vida é essa? Porque cada célula teria uma alma, né? Não, são os fluidos vitais que nos são oferecidos, inclusive, desde o início da nossa vida. Você vem com a quantidade de fluido necessário para você viver 80 anos. Vamos combinar que na hora que nasce a gente vai reencarnar. Vai viver até 99.
99 anos. Aí eu venho toda feliz para viver a minha existência até os 99. Mas quando chega aqui, eu me encanto, eu começo a gostar da vida, começo a gostar de sair, aí começo a consumir substâncias que não são muito legais, eu começo a me alimentar de forma desordenada, eu começo a ter uma vida completamente fora dos cuidados com o meu corpo físico. Isso vai diminuindo o meu fluido vital. O que era para eu viver até 99, eu vou perdendo aqui. Vamos ver que o que eu fiz me dê para viver aí até 97. Mas os meus fluidos estão tão desordenados que eu vou viver até 87 bem mal. Vou estar bem doente. Por quê? Por minhas escolhas. Porque eu desgastei o meu fluido. Nós estamos vivendo essa vida, a maioria de nós, né? Estamos vivendo uma vida desordenada. Não é difícil voltar para o eixo. A gente é que se habitua. Tudo é questão de hábito, né? Então a gente pode retornar ao eixo e conseguir fluidos reparadores. Quando nós fazemos uma prece bem sentida, nós recebemos fluido. Quando nós fazemos uma troca energética através do tratamento magnético, nós recebemos fluido. Quando nós entramos em estado de meditação, fazemos uma visualização terapêutica, quando nós temos momentos agradáveis de sorrisos verdadeiros, quando nós espalhamos o nosso amor, quando nós trabalhamos na seara do Cristo, nós somos reabastecidos de fluidos. E veja o tanto que isso nos faz bem, o tanto que isso modifica o funcionamento das nossas células e modifica a nossa vida, modifica a nossa forma de viver, de pensar, de agir. E os nossos órgãos também sentem isso. Boa noite, Ana Meire, um beijo grande. Então, essa questão dos fluidos é algo que ainda vai ser bastante estudado e nós avançaremos com certeza, né, numa medicina que inclusive a USP tem um curso, né, tem uma gama de pesquisadores da USP que já identificaram a terapêutica, né, a cura através do passe. E isso são manipulações de fluidos energéticos do nosso corpo. Então é isso que eu tô querendo explicar, que a gente vai avançar a ponto da medicina se utilizar dessas terapêuticas e da gente mesmo entender que através da manipulação positiva dos nossos fluidos vitais, nós poderemos ter uma vida melhor. Né? Você pode conversar com as suas células. Em vez de pensar sempre que está doente, pensar, minhas células todas estão funcionando de forma perfeita nesse momento. Todas estão fazendo o processo de vida, de abundância, de amor, de conexão com o universo. E você vai mentalizando. E vocês acreditem, quando a gente faz as coisas com fé, tudo dá certo, né? E fé é algo que nós devemos exercitar e conquistar todos os dias. Vamos para 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Será que a alma fica por fora do nosso corpo, né? Vamos ver o que os espíritos falam. A alma não está encerrada no corpo como o pássaro em uma gaiola. Olha que interessante. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso ela é o envoltório do corpo. Como eu mostrei aqui o exemplo da caneta, viu? A alma tem dois envoltórios.
sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Ó, aqui o tubinho da caneta. O outro, grosseiro, material pesado, o corpo. A alma é o centro de todos estes envoltórios, como germem em um núcleo, como já dissemos. Então, né, ela não está presa no nosso corpo, inclusive ela se irradia e se manifesta. Algumas pessoas conseguem ver cores, né, a que chamam de aura, em volta das pessoas, que são irradiações, né, dessa energia, desse fluido, como disse aqui, ó, é como a luz que atravessa um globo de vidro. Então, a complexidade do entendimento da nossa alma é interessantíssima. Boa noite, Ana Martins. Seja bem-vinda. Ana Pereira. Beijo, Ana. Vamos ver a interpretação de Miramês. O estudante tem o direito de especular aquilo que lhe desgasta o raciocínio. Para tanto, estamos dispostos, nós desencarnados, a responder o que podemos e o que nos coube entender acerca das leis espirituais, do espírito e dos seus corpos. Ó, seus corpos. É possível dizer alguma coisa sobre o reino do espírito, qual seja o corpo físico, um reino passageiro, mas edificante, quando aprendemos a aproveitar as oportunidades. Sempre encontramos perguntas dos estudiosos da doutrina sobre o local do corpo físico em que se encontra o espírito. Se ele fica afastado do corpo, se está dentro ou fora dele como uma veste. Sendo a cabeça a sede do pensamento, no estágio evolutivo em que se encontra o homem, eis que aí se apoia uma luz sobremaneira extraordinária, chama divina na divina missão de crescer, com apoio mais acentuado no centro de força coronário. Essa luz se irradia com mais intensidade, envolvendo o coração, onde nascem os sentimentos. Essa força de Deus ilumina todo o ser, desenvolvendo e fazendo desenvolver os principais centros de energia implantados no corpo espiritual, com correspondência nas glândulas de secreção interna do soma humano. Olha a complexidade disso. Nós temos ali, vocês já devem ter visto, a divisão dos chakras do nosso corpo, né, que são esses centros de força, centros de energia vital, centro de força vital. E aqui ele está mencionando, né, o coronário, o cardíaco e esses outros aqui, né, esse das glândulas de secreção. E ele menciona aqui a luz que se faz em torno de nós através desses pontos e centros de força. O espírito é ligado ao perispírito por junção atrativa do próprio magnetismo que ele mesmo segrega nas fibras mais íntimas. Com esses laços, se assim podemos dizer, ele domina e garante a sua forma pelo tempo que for conveniente. E o corpo físico também é envolvido pelo magnetismo mais grosseiro do corpo espiritual. É dirigido e obediente à forma desse intermediário do espírito com o corpo. Eis aí uma cadeia de influências sob o comando do espírito imortal, que vive e progride onde Deus lhe ofertou recursos para tal. O corpo físico é, pois, um emaranhado de luzes, intercruzando todos os tecidos e órgãos. Papai dormiu. Foi mesmo? Foi. Dê boa noite aqui a todo mundo. Boa noite. Ai, gente, só um minutinho. Vai lá, fica lá com o vovô então. Ai, meu Deus. Você dormiu. Foi dizer aqui na live.
Ô, gente, só eu rindo, viu? Bento veio me dizer que o pai dele dormiu lá, brincando. Continuando. O corpo físico é, pois, um emaranhado de luzes intercruzando todos os tecidos e órgãos, com comando por sinais para todos os microcentros de vida, de sorte a estabelecer a harmonia no todo. Todos esses nossos centros de força e fluidos devem estar harmonizados para que a gente consiga ter equilíbrio. Equilíbrio tanto no corpo físico, quanto no corpo mental, quanto no espiritual. O reino do espírito na carne é uma das maravilhas do universo. Ele o é em miniatura, onde todas as leis devem ser observadas e obedecidas, para que se estabeleça a paz em todas as suas províncias. Tanto é que, quando uma das nossas células aqui, da nossa pele, que não está sendo comandada pelo nosso cérebro, ela está agindo por força da própria vida, da vida que se manifesta em tudo que existe no planeta e no universo. Esta célula está sendo ordenada pela fluido vital, pela força da vida que rege tudo que existe. Se os nossos fluidos corporais, todos os nossos fluidos mentais não estiverem em harmonia com o universo, essa célula da minha pele vai começar a se desordenar, se multiplicar de maneira equivocada, trazendo doenças, muito possivelmente um câncer de pele, né? Tudo isso a gente vai entendendo, eu estou falando de forma muito simplista, mas a gente vai entendendo, né, a grandeza da compreensão destes fluidos que envolvem o nosso corpo e que são a força que movimenta a vida em nós. Porque quando se junta o óvulo e o espermatozoide, após aquela união, cada subdivisão acontece com o impulso da força da vida. Não é o cérebro da mãe, não é nada, absolutamente nada, que vai dizer divida-se em 2, divida-se em 4, forme um ser humano, né? É uma força, é um fluido, é uma energia vital que movimenta tudo que existe. Da mesma forma que se movimenta aquela célula que vai formar um ser humano, se movimentam as outras células de formação de tudo, né? Nesse micro-universo, que é o corpo mais grosseiro da alma, se encontra espraiado em perfeita harmonia o fluido vital, de modo que sensibiliza todo o composto orgânico, principalmente o sistema nervoso, e de modo que o perispírito seja mais fiel ao comando do espírito na sua veste carnal. Periodicamente é dado liberar novas noções sobre a vida do espírito e a sua função no mundo. O véu vai se abrindo aos poucos, de acordo com a evolução das criaturas. Por isso que eu estou dizendo que a medicina vai avançar, e já está avançando, né? Como o exemplo que eu dei do estudo sobre a terapia magnética, as terapias magnéticas, né? E a efetividade desses tratamentos na cura das doenças. Procurando meditar sobre o assunto, poderás, pelo esforço próprio, ir se aprofundando nesses mistérios da alma, que encantam e alegram a todos os corações, surgindo a grande esperança que marca na vida o princípio da felicidade, mesmo vivendo em carne. Que leitura maravilhosa, né? Quanta coisa pode se abrir na nossa mente, muitas vezes na nossa própria cura, no nosso processo de autocura, no nosso processo de busca, né, sobre esse equilíbrio que nós queremos ter, o equilíbrio da nossa mente, o equilíbrio do funcionamento do nosso corpo, a cura para as enfermidades, para as dores, para a angústia, né? Nós podemos ter uma ideia
de como nós próprios podemos atuar na manutenção da nossa vida, na manutenção dos nossos sistemas orgânicos, para além do que nós podemos fazer através do cuidado com o nosso corpo físico, nós também podemos cuidar dos nossos fluidos, cultivando bons pensamentos, fazendo boas meditações. Orações são como meditações também, quando bem, sentidas, quando a gente entra naquele estado de comunhão. A busca espiritual pelo trabalho na seara do Cristo, pelo esforço de amar ao próximo, pelo esforço do perdão, pela compreensão de algumas das leis divinas para além das nossas vontades, da satisfação dos nossos desejos pessoais. Então, que a vida se abra em diversas possibilidades para nós, a partir da compreensão do que os Espíritos nos trazem através da doutrina espírita. Que a gente possa alargar o nosso pensamento na compreensão do todo. Porque quando a gente pensa nos funcionamentos, realmente, ninguém ordena o funcionamento do nosso sistema digestório. E se uma coisa parar de acontecer, por qualquer motivo, nós estamos doentes, estamos em maus bocados, Então, repare bem em você, nos seus pensamentos, nos sintomas, nas dores, nas sensações do seu próprio corpo. Cuide-se, não só da mente, não só do corpo, mas também dos fluidos e do espírito. Que o Senhor Jesus esteja conosco em nossa jornada de autoiluminação. Porque embora nós possamos buscar conhecimento, embora nós estejamos acompanhados de bons espíritos, de amigos queridos, de familiares que também nos auxiliam, o nosso caminho de crescimento, de amadurecimento do nosso senso moral é individual. O que nós temos para trabalhar em nós mesmos, só nós podemos fazer. Nesse nosso caminho de iluminação, só nós sabemos aquele lugarzinho lá dentro, onde mora o nosso orgulho. Esse lugarzinho aí, muito dificilmente a gente mostra para as pessoas de forma muito clara. E é esse lugarzinho aí que a gente tem que procurar. A gente tem que trabalhar nesse sentimento lá dentro, que a gente não mostra, a gente tem vergonha até de saber que a gente sente isso. É nesse lugar que a gente precisa trabalhar a nossa cura. Então, que Jesus nos fortaleça, abra as nossas mentes e os nossos corações. E que os ensinamentos de hoje possam ser benfeitores da nossa alma. Que nós possamos despertar para a compreensão da busca desse equilíbrio. O equilíbrio dos nossos centros de força, a necessidade da prece, a necessidade do estado de meditação, a necessidade de estar em comunhão com o Cristo e em comunhão com Deus. A necessidade de cultivarmos os melhores pensamentos e os melhores sentimentos, sempre buscando forças na espiritualidade que nos assiste, nos nossos anjos guardiões, nos benfeitores que nos iluminam as nossas famílias. Quer tocar a musiquinha? O que foi? Quebrou? Peça seu pai lá pra consertar, que ele sabe. Não sabe não. Isso é de bebê. Mas ele sabe. Aí, pronto. Vá. Ser conosco, Jesus, nessa noite e sempre. Que as vibrações desse nosso momento de união, de prece e de amor sejam proveitosas para os nossos irmãos que se encontram enfrentando a enfermidade, para os nossos irmãos que se encontram enfrentando a dor,
a desesperança, o luto. Para nossa irmã Justina Tavares, que se encontra precisando restaurar a sua saúde. Para minha mãe, Nivalda, que os fluidos benéficos da espiritualidade que se apresenta nesse momento possam ser derramados sobre nós, nossos familiares, nossa casa, nossos vizinhos, as pessoas que estão passando pelo nosso pensamento nesse momento. E que o nosso amor se dirija aos nossos queridos, que já se encontram na espiritualidade, que possam receber iluminação em seus caminhos, e o nosso abraço fraternal através de luz e de bênçãos. Que a paz seja conosco, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Beijo grande, já estava com saudade de vocês. Tchau, gente. Até terça com o nosso evangelho, às 20h30 também. Fiquem com Deus. Beijo, Ana Meire.